Olá, eu sou o João Batista e hoje eu vim trazer para você uma palavra poderosa da parte de Deus. Fica até o final do vídeo porque você vai receber uma oração que com certeza vai te ajudar. O importante é a gente se envolver com as coisas de Deus, né? E colocar em prática aquilo que a gente aprende. Fazendo assim, a gente vai poder obter das mãos de Deus aquilo que Ele tem para a gente aqui nesse planeta. A gente traz de outra dimensão coisas ao nosso favor que a gente busca nas mãos de Deus conforme a maneira que a gente age aqui no planeta. Nessa vida que a gente está vivendo, a fé ela só é legítima quando a gente age conforme aquilo que a gente acredita. E fé é isso, é eu agir conforme aquilo que eu acredito. Antes da oração, eu quero trazer para você uma palavra poderosa, é uma palavra que vai dar uma direção na tua vida, em algumas áreas da tua vida, na verdade, ou numa área específica que você está precisando de uma resposta de Deus. Presta atenção nessa palavra. É uma palavra conhecida, trata-se de Davi e Golias. Tenho certeza que você conhece. Mas olha só o que Deus me mostrou dentro dessa palavra. No livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 43, porque esse é o momento em que Davi ele é tomado pelo Espírito de Deus e ele toma uma atitude. Ele se levanta, ele que não era um soldado, estavam ali os seus irmãos, todos soldados, falando para ele: o que você está fazendo aqui, meu? Vai embora daqui. E ele se indignou, porque o Golias ele já estava há alguns dias ofendendo, afrontando o exército de Israel. E Davi, ele foi tomado pelo Espírito de Deus e ele faz assim, ó, no versículo 40 do capítulo 17 de 1 Samuel, diz assim: e tomou o seu cajado na mão, Davi no caso, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Ele tomou ali as pedras, né? Pegou ali a funda, que é como se fosse um estilingue, mas sem a forquilha. Era só a corda e aonde apoiava a pedra que ele rodava. E ele foi para cima do gigante. E o filisteu, fazendo a parte dele, ele também veio para cima de Davi. Olha o que diz no 41. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. O cara era um gigante, meu. Tinha uma pessoa na frente dele levando o escudo dele. Olha só o que Davi estava indo para cima. Mas mal sabia o gigante que quem estava com ele ali era o Deus de Israel. Aí olha só o desfecho. No 42, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Era um menino. E no 44, disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne... Não, eu vou falar direito. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: olha só, presta atenção nisso. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Enquanto está mexendo com você, está tudo bem. Agora, quando mexer com o teu Deus, meu amigo, e como você é a menina dos olhos de Deus, mexeu com você, mexeu com Deus. E aí, como é que fica? Aí, olha só, hoje mesmo ele continua, Davi, no 46, ele diz assim: hoje mesmo, ele não falou aqui, ó, o Golias falou no 43, nossa, eu pulei. Olha o que ele diz no 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Ele falou assim: eu sou algum cão para você vir a mim com pau e pedra?
Apesar que aqui só está escrito paus. E foi aqui no 44 quando ele diz: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. No 46, sabe que Davi fala? Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. E os corvos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. O que chama a atenção para mim nessas pessoas da Bíblia, né, nos heróis da fé, é a determinação, a audácia, a certeza que eles tinham de que Deus estava ali. Para eles, a existência de Deus e o agir de Deus ali na vida deles era real. Só funciona na minha e na tua vida quando for assim. Quando a gente agir, tipo assim, você acredita que Deus é real e você agir conforme isso que você acredita, aí as coisas acontecem na tua vida. É assim, é que nem Gideão. Quando ele tinha tantos 1000 soldados e Deus falou para ele: só vai 300. Ele obedeceu e ele ganhou a guerra. Aí olha só o que acontece. No 47 ele diz: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Olha que absurdo. Eu falo absurdo porque a fé desses homens e mulheres daqui da Bíblia é um absurdo mesmo, é coisa grande, é sobrenatural, é fora do comum, não é normal. E aí no 48 diz que sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. Ele foi para cima. O filisteu veio, Golias, Davi correu para cima a encontrar-se com o filisteu, e Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. O interessante é que ele não caiu para trás, ele caiu para frente, cara no chão. A pedra aqui na testa foi como um tiro. Eu não sei se ele caiu morto, mas Davi subiu em cima dele e arrancou a cabeça dele, quer ver? Como ele disse que tinha, porque Davi já profetizou ali. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Deus, ele age na tua vida para você saber que é ele de formas diferentes do cotidiano, do normal, do corriqueiro, do habitual, daquilo que a gente está acostumado. Ele age diferente. Aquele negócio de abrir uma porta, sabe, aonde não tem parede, né? Não tem nem parede e abrir uma porta, coisa assim que não é normal pra gente nessa dimensão. Deus, ele, para Sansão, quando Sansão matou aqueles 1000 com uma queixada, ele entrou numa caverna e falou para Deus: agora eu vou morrer, né? O Senhor me usou para matar essas pessoas aí e agora eu vou morrer, né? E Deus, ele abriu, diz que abriu uma fenda na caverna e saiu água, né? E Sansão bebeu e seu espírito tornou, né? Ele voltou a si, que ali ele ia morrer. Então, onde não existia nada, dentro de uma caverna, Deus abriu uma fenda onde saiu água pura, água limpa. E é assim na tua vida, quando você agir conforme aquilo que você acredita. E Davi, ele sempre chamou a atenção de Deus porque ele era determinado e ele fazia as coisas para Deus. Ele realmente amava Deus. Deus disse que Davi, tem algumas pessoas que falam que ele era o segundo coração de Deus. Não é assim que se fala, né? Na palavra está escrito que ele era um homem segundo o coração de Deus, que significa que ele era um homem que ele tinha um coração conforme o coração de Deus, igual ao coração de Deus. É isso que Deus via nele, e as coisas aconteceram para Davi, tanto que ele foi o rei de Israel, e ele é lembrado até hoje. Algumas das partes mais interessantes para mim da Bíblia é essa parte aqui de Davi, que foi um grande homem de Deus, e ele corria, né, para cima das coisas de Deus. Ele realmente fazia para Deus, e por isso que funcionava. Isso me lembra uma história muito interessante, uma breve história, mas é uma história que você vai levar para sua vida, de um homem que estava passando em um beco, né, onde era o fundo de um restaurante, esse beco,
e tinha alguns baldes de lixo com restos de comida. E uma vez passando ali, esse senhor viu um menino, né, uma criança, revirando ali o lixo para comer. O senhor ele se comoveu com aquilo, ele era um bom homem e ele perguntou para aquele menino se ele tinha família, né, o que estava acontecendo. O menino disse que não, e o velho falou assim se ele queria que ele o levasse para casa dele, aonde ele podia começar uma vida. Né, se ele quisesse. O menino topou, levou para casa e ali o senhor começou a cuidar dele, colocou ele na escola, tudo, e o menino começou a crescer. E chegou uma hora, ele já adolescente, e passeando um dia com o pai adotivo dele, né? Ele viu um violino em uma vitrine de uma loja e ele pediu pro pai se podia comprar para ele. O pai comprou o violino pro rapaz, onde ele começou a aprender, e ele se tornou um grande violinista, muito famoso e de sucesso. E um dia, em um concerto, esse rapaz, que agora já é um homem, tocando o seu violino, famoso já e reconhecido, né, mundialmente, ele se tornou um grandíssimo músico. E num concerto, onde estava todos os olhos voltados para ele tocando seu violino, perceberam que ele tocava olhando para um ponto específico na plateia. E quando acabou o concerto, um jornalista perguntando para ele, né, por que ele olhava fixamente para um ponto na plateia, ele disse que naquela noite ele estava tocando apenas para uma pessoa. Todos estavam de olho nele, o mundo inteiro, mas ele tocava apenas para agradar uma pessoa, porque ele disse: eu queria ver no rosto dele um gesto de aprovação, de que mostrasse que ele sente orgulho de mim. E diz que quando olharam assim, o pai dele estava de pé na plateia, batendo palma, né? E fazendo assim, ó. Entendeu? É assim com Deus. Quando você fizer coisas na tua vida, às vezes não dá tudo, né? Como Paulo disse, quando você se casa, você começa a cuidar das coisas de casado. E é verdade mesmo, né? A mulher cuida das coisas do marido e o marido das coisas da mulher e os dois das coisas dos filhos. E a gente vive assim, mesmo um solteiro, a gente tem coisas. Mas quando você fizer coisas na tua vida, onde você dedicá-las totalmente e especificamente, diretamente para Deus, você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer coisa grande, Ele vai fazer coisas que não são naturais, não são normais, não são corriqueiras. Ele vai fazer na tua vida coisas diferentes para mostrar que Ele é Deus, para que nem disse aqui, ó, Davi, no 46, ele disse: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E ele disse: saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Então o que acontece? A guerra não é tua, meu amigo, minha amiga, a guerra é de Deus. Faça o que você puder. Um joelho no chão, um louvor que você canta do seu coração, uma coisa que você diz não, muito importante. Mais coisas que a gente tem mais coisas para dizer não do que sim, né? Muitas vezes você dizer não para uma coisa, você não fazer uma coisa, já é algo que você está fazendo especificamente para Deus, né? Uma pessoa que é viciada em álcool, e ela conhece a palavra, está ouvindo essa mensagem, ele fala assim: hoje eu não vou beber, hoje eu vou chegar em casa sóbrio, hoje eu não vou brigar com a minha mulher, né? Ou aquela mulher que ela é bem rancorosa, bem brava com o marido, e ela fala assim: hoje eu vou tratar ele diferente. E os dois, o homem que não vai beber hoje e a mulher que hoje vai ser mais calma com o marido, os dois estão fazendo isso para agradar a Deus, porque eles aprenderam que Deus se agrada disso, eles entenderam que Deus se agradaria disso, e eles vão fazer isso. Estou dando um exemplo, tem tantas outras coisas. Eles vão fazer isso, a mulher não vai ficar brava hoje com o marido e ele hoje não vai beber, para não fazer besteira, né, em casa. E eles vão fazer isso porque eles aprenderam que Deus, Ele se agrada, né, quando você se empenha mais em cuidar do teu parceiro,
do seu cônjuge, e aí eles tomam essa atitude para agradar especificamente a Deus. E são coisas que você pode dizer não, ou que você pode dizer sim. E antes da oração, eu quero ler uma explanação dessa palavra. É breve, aqui num comentário, no rodapé dessa minha Bíblia de estudo. Essa Bíblia foi escrita com muito jejum e oração, viu? Diz assim: a vitória de Davi sobre Golias foi resultado da sua fé em Deus. Olha só, que já havia sido testada e provada em sua vida. Você entendeu? Testada e provada na tua vida. É assim o teu relacionamento com Deus. Podemos identificar 5 fatores específicos que levaram ao seu triunfo. O primeiro, Davi tinha profunda paixão por Deus. Essa pegou até eu, hein? Nossa, eu não tinha lido. Eu tô lendo aqui com vocês. Que suscitava, Davi tinha profunda paixão por Deus, que suscitava um constante desejo pelo poder e pela presença de Deus. Entendeu? Você complementa grandemente o que eu falei. Você está falando comigo, viu? Está falando com você? Então receba. 2. Davi tinha um interesse profundo e apaixonado pela honra e reputação de Deus. Ele reconheceu que Golias desafiava não apenas o exército de Israel, mas o Senhor Todo-Poderoso. 3. A confiança de Davi no poder de Deus tinha se fortalecido pelas situações que ele vivera anteriormente. Entendeu? Experiência com Deus, relacionamento. Na vida cotidiana, na tua vida diária. Quando havia orado e vivenciado a salvação milagrosa de Deus. Leia a vida de Davi, você vai aprender muita coisa. E o 4 diz assim: Davi não confiou em si mesmo, mas em Deus, para obter a vitória sobre Golias e os filisteus. E o 5 diz assim: o Espírito do Senhor. O que eu falei? Que o Espírito de Deus tinha tomado Davi, e aí ele já se indignou porque o Golias estava afrontando os exércitos de Deus, de Israel, e ele foi para cima, porque o Espírito de Deus se apossou. Peça isso para Deus. Você precisa passar na faculdade, você precisa pagar o aluguel, você precisa arrumar um emprego, você precisa conquistar a tua esposa, o teu marido de volta, você precisa tirar teus filhos da droga, você precisa... Com o Espírito de Deus dentro de você, você consegue tudo isso e muito mais. Saiba pedir para Deus, que nem Salomão podia pedir qualquer coisa e pediu sabedoria. Deus falou: só porque você não pediu ouro, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, nem vitórias nas guerras, eu vou te dar a sabedoria como nunca mais ninguém teve nem há de ter. Como homem nascido de mulher, né? Estou falando, Jesus é outra coisa, né? E vou te dar ouro, vou te dar tesouros e nem precisa falar, né? Então saiba pedir para Deus, porque você pedindo a coisa certa, você ganha... É aquele papo, né? Você não busca a bênção, você tem que buscar o abençoador. Porque é óbvio que com o abençoador, você encontrará todas as bênçãos. E aí, você termina assim essa explanação. Sempre que os filhos de Deus enfrentam problemas e situações que são aparentemente impossíveis, eles podem, como gigantes, sair vencedores se exercitarem a fé como fez Davi e confiarem no poder do Espírito Santo. De todas essas maneiras, as pessoas de todas as eras devem procurar seguir o santo exemplo de Davi, a fim de que sua vida também seja caracterizada pela paixão, pelo poder e pela presença de Deus. Quando você exercitar essa fé e você tiver essa paixão, pede isso para Deus. Olha aí que bacana, que interessante. Fica a dica. Peça o Espírito Santo dentro de você, que você vai receber coisas que... Não as coisas que você quer, mas as coisas de que você precisa. Para que você, a tua casa, os que estão à tua volta, sejam todos vencedores, porque a partir de você,
porque Davi, ele se tornou rei de Israel, ele pode abençoar muitas pessoas. E vai ser assim na tua vida, né? A partir de hoje, você procura fazer pelo menos uma coisa por dia que seja diretamente relacionada com Deus. Seja a sua oração, um pequeno jejum, seja você sentar e ler uma palavra, todo dia, até o dia que você morrer. Garanto para você que vai fazer diferença. Sabe por quê? Porque daqui 100 anos não vai fazer diferença se você era rico, pobre, preto ou branco, se você era homem, mulher, né? O que interessa daqui a 100 anos é se você confiou ou não em Deus. Aí vai fazer toda a diferença. Agora eu vou fazer uma oração por você. Como eu sempre digo, é uma oração que vem da parte de Deus, sim, para a tua vida, mas você tem que aprender a orar. Aonde você estiver. Repito que é importante você ter o hábito de frequentar uma igreja que você se sinta bem, aonde pregue a palavra de Deus na Bíblia, né, e Jesus Cristo como Salvador. E a partir daí, você procura conversar com Deus no teu dia a dia, nem que seja no fim da noite, não importa. Mas lembre-se dele no teu dia, porque ele sempre se lembra de você nesse mesmo dia, todo dia. Todo dia que o sol se levanta sobre a sua cabeça é uma oportunidade de você fazer diferente. Então vamos orar. Senhor Deus Jeová, Deus de Israel, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor que é o Deus dos exércitos, como disse Davi, o Senhor que deu a vitória a Davi sobre Golias. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo Filho, eu entrego essa pessoa que está ouvindo essa oração para te pedir que o Senhor dê entendimento e sabedoria para essa pessoa, para que ela saiba orar, para que ela consiga depositar diante do Senhor as suas necessidades, as suas dificuldades, os seus erros, os seus pecados, para que ela saiba que cada dia é um recomeço, que para o Senhor o que interessa é daqui para frente. Que para o Senhor o que interessa é que essa pessoa se conscientize do erro que ela comete e que ela se esforce para não cometer de novo. Que o Senhor é um Deus que dá oportunidade, mostra para essa pessoa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor tem poder. O Senhor tem poder de dar a vitória sobre a guerra que ela está travando. Muitas vezes sozinha. Senhor, ajuda, em nome de Jesus. Se é o filho na droga, Senhor. Se é, Senhor, o marido que está preso. Se é a mãe. Se é a esposa que está no hospital. Se é a avó. Se é a pessoa que ele ama, que ela ama, Senhor. E está agora no hospital, em um sanatório. Muitas vezes, Senhor, até dentro de um hospital penitenciário. Em nome de Jesus, Senhor, leva uma solução, leva um conforto, leva, Senhor, uma palavra de benção, uma oportunidade de uma vida diferente, porque só o Senhor tem o coração do rei na tua mão, e o Senhor pode, Senhor, tocar no coração do juiz, do advogado, do promotor, o Senhor pode tocar, Senhor, no coração do médico, para que ele tenha, Senhor, a direção certa, Senhor, para descobrir aquela doença que ninguém sabe o que é, que o Senhor pode tocar no coração do filho, para ele se voltar e voltar a ser aquela pessoa que ele era antes, para que ele possa trocar os vícios pelos livros, para que ele possa estudar, para que ele possa reconhecer que a vida, a gente precisa trabalhar e não arrancar o que é dos outros. Muitas vezes, Senhor, a pessoa nem quer isso, mas por causa de algum vício, acaba fazendo coisas que em sã consciência não faria. Senhor, eu te peço que ajude, Senhor, aquele que está preso, aquele que está no hospital agora ouvindo, Senhor, esta oração, aquele que está no leprosário, aquele que está, Senhor, morando na rua, no albergue, aquele que está, Senhor, numa casa de recuperação. Em nome do Senhor Jesus, olha para a família dessa pessoa também, coloca no coração deles que a pessoa precisa de ajuda, porque é só com o amor da família, Senhor, que a gente vence esse tipo de
doença. Senhor, olha para essa pessoa que não consegue emagrecer, não tem força para caminhar. Senhor, olha em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, essa pessoa que está sem força de ler a Bíblia, que está em casa, Senhor, na depressão e não consegue se levantar para ir na igreja nem no fim de semana. Senhor, em nome de Jesus, dá, Senhor, um renovo, Senhor, para essa pessoa e que ela volte a sentir o primeiro amor. Em nome do Senhor Jesus, mostra para essa pessoa que está em dúvida o caminho que ela deve seguir, a igreja para ela frequentar. Mostra que sempre haverão lutas, que dentro lá da igreja vai encontrar pessoas falhas, que vão cometer erros, e nem por isso deve, Senhor, sair da igreja, porque a gente vai buscar ali não é a perfeição do ser humano, mas a gente vai buscar a perfeição de Jesus Cristo, porque sem Ele a gente não conseguiria entrar no reino da Tua glória um dia. Mostra, Senhor, para essa pessoa que há uma esperança viva e real de uma vida eterna, onde o Senhor enxugará toda a lágrima que for derramada com as Tuas próprias mãos. Senhor, em nome de Jesus, a gente ora neste momento te pedindo que o Senhor nos permita um dia ver o Teu rosto como Ele é, e o rosto do Teu Filho Jesus Cristo, e por Tua misericórdia o Senhor levante nesta terra homens e mulheres de Deus, guerreiros que estão dispostos a colocar a mão no arado e não olhar para trás. Senhor, que o que esta pessoa está precisando e está pedindo agora, se for da Tua vontade, por Tua misericórdia, em nome de Jesus, concede. E Deus diz para você agora, se o que você está planejando, se os teus planos são conforme a vontade de Deus, então Ele te concederá. Recebe em nome de Jesus Cristo. E que por nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus Jeová, Deus do céu e da terra e de tudo que neles há, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Eu sempre vou repetir, você precisa se comunicar com o teu Deus, porque Ele espera te ouvir. Fala para Ele as tuas necessidades, falhas, fraquezas e defeitos. E se comprometa, pelo menos tentar mudar e não repetir os mesmos erros do passado. Deus te diz, é daqui para frente. Então olha para frente, vai errar, hein? Não vai ser perfeito, vai continuar muitas vezes não cometendo mais aquele erro, acaba errando o outro, e assim você vai, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e continua, porque o que Deus manda falar para você é o mesmo que Ele falou para Moisés: diga ao povo que marche, marchai, porque você é um soldado, um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. E o que Deus tem na tua vida, homem nenhum, mulher nenhuma consegue roubar. Deus vai mudar a tua vida e a tua história. Pelo menos se comprometa de ler um capítulo da Bíblia por dia, de um livro, onde você começa no primeiro e termina ele no último capítulo daquele livro, para que você entenda, para que você aprenda. Comece com uma oração e termine orando para agradecer, tendo a certeza de que Deus já te concedeu. E enquanto não chega a sua petição, tenha certeza de que quanto mais demorado for, maior ela será. E se o que você pediu para Deus não vier no seu tempo, tenha certeza de que se você esperar o tempo de Deus, a tua bênção será muito maior do que você espera. Porque Deus é aquele que diz assim para o homem: eu sou Deus para te dar mais do que você pensa ou pede. Então, se você quer ouvir mais sobre as coisas de Deus, sobre as coisas de Deus na prática, se inscreve nesse canal, deixa o like, faz um comentário e deixa nos comentários o seu pedido de oração, que eu vou estar orando por você. Que Deus abençoe você e a sua casa, e até o próximo vídeo.